Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Até onde recue o pensamento antropológico, iremos encontrar o homem primitivo sedento de dominação e de caça, aturdido ante a fenomenologia paranormal. O Dr. Joseph Beckheim, fazendo uma análise das possibilidades da criatura humana, assevera que essa propriedade que tem o ser de entrar em contato com o mundo extrafísico é anterior à própria realidade do ser humano. Porquanto as investigações mais recuadas encontram no período paleolítico a prova demonstrativa da crença em seres espirituais. O culto às pedras, às efígies de madeira, as inscrições na intimidade das cavernas retratam a grande busca do homem primitivo em torno da sobrevivência do ser. Sempre chama a atenção dos paleontólogos que a ação de natureza religiosa, através da qual se tentava descobrir a lembrança dos seres desencarnados mediante a preservação da sua imagem na configuração pétrea. Posteriormente, a linguagem da Bíblia revela-nos a excelência da revelação imortal, particularmente quando o povo hebreu é libertado por Ciro na Babilônia e retorna à sua pátria para construir a nacionalidade. Ciro havia elegido um hebreu de alta estirpe, de nome Esdra, que sintetizava as qualidades de legislador e de homem de excelentes virtudes, especialmente por causa da sua fidelidade à obra ancestral de Moisés. E no ano 444 a.C., Esdras, dominado por estranha emoção, recompôs o Pentateuco de memória, reescrevendo a obra básica do povo hebreu, que se houvera perdido nas sucessivas fases da escravidão. Primeiro, ele escreve com uma memória invulgar o Êxodo. Depois, ele escreve o Gênesis. Posteriormente, o Levítico, os Números, o Deuteronômio, e lega à posteridade esse monumento extraordinário que são as 5 obras básicas do soberbo legislador de Israel, educado na casa do Egito. Mais tarde, a história nos relata fenômenos notáveis em todas as partes da Terra, fazendo uma análise do processo evolutivo da fenomenologia paranormal. O eminente fisiologista francês, professor Charles Richer, que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e concomitantemente ao lado de William Crookes e de César Lombroso criou a metapsíquica. Esse notável pai da sabedoria fisiológica estabelece que a humanidade passou por 4 períodos em torno da fenomenologia paranormal. O primeiro deles foi denominado pelo Richer
como período mítico. É um período que abrange a pré-história, a história da antiguidade oriental, e que se alarga através dos tempos modernos, até o ano de 1778, quando enviei no Dr. Anton Franz Mesmer apresenta as suas teorias a respeito do fluidismo universal. Assevera Richer que esse período não merece uma maior consideração científica, nenhuma elucubração de laboratório, porque se perde nas tradições da mitologia, nas paixões de natureza nacional, nas lendas e traduções de todos os povos que tradicionalmente conservam os seus atavismos e arquétipos para caracterizar um processo de natureza evolutiva. Mas ele reconhece no seu tratado de metafísica que fatos houve que merecem acuradas considerações. Por exemplo, ele narra que Homero, na Odisseia, refere-se, por exemplo, a Ulisses, que interrogava a mediunidade admirável de Circe para ter notícias a respeito do grande sensitivo desencarnado que tanto comovera a opinião grega. Mais tarde, a história nos conta através da boca de Xenofonte que eram muitos aqueles que interrogavam os mortos. Periândaro, considerado um dos 7 sábios da Grécia, interrogava a sua esposa Melissa, desencarnada, através da mediunidade de uma sensitiva que ele tivera a oportunidade de conhecer. Avançando na história, Plutarco, também Xenofonte, nos narra as experiências notáveis de Sócrates e do seu daimon. No Teageta de Platão, por exemplo, conta o discípulo admirável de Sócrates que ninguém poderia ignorar a imortalidade da alma nem a sua comunicação, especialmente quando Sócrates lhe conta: recorda-te de Charmides. Merece considerar que este admirável amigo, filho de Plauton, que deveria fazer uma viagem a Nemea, o meu daimon me disse que ele não retornaria de lá. Eu o aconselhei, e não obstante a minha advertência, Charmides se foi e sucumbiu ao peso da desgraça. Mais tarde, Xenofonte conta um outro notável exemplo da história universal, quando Brutus, o grande general romano, defendendo as liberdades democráticas de Roma, encontra-se num campo de batalha, e à medida em que a noite desce e domina a claridade do dia, em uma bruma, ele vê aparecer um ser descomunal, e ao invés de fugir da presença asquerosa dessa sombra da sombra, ele tem a coragem de interrogar: quem é você? E o ser lhe redargue: Brutus, eu sou a tua sombra adversária. Quero dizer-te que teremos um encontro próximo da cidade dos filipenses. E Brutus contempla aquele ser disforme, fantasmagórico, e dominado pelo seu caráter bélico e estoico reage: pois muito bem, nós nos encontraremos ali, sem qualquer receio, pelo menos da minha parte. E logo depois ele viaja e chega às terras de Filipos, trava uma batalha contra Antônio e Otaviano e perde a guerra.
sentindo-se destruído e temendo ser levado como espólio de guerra a Roma, ele se levanta contra os dominadores e atira-se sob a ponta de uma lança que o trespassa. No ano 42 a.C., fazendo-se que se cumprisse o vaticínio trágico que vem do além-túmulo. Mas se nós remontarmos ainda a história do pensamento, iremos encontrar nas tradições greco-romanas as mais notáveis demonstrações da vida paranormal. Apolônio de Tiana, por exemplo, no dia 16 de setembro de 92 da nossa era, estando em Éfeso a falar a uma multidão, detém-se e entra em êxtase, e com semblante totalmente transfigurado, ele começa a descrever uma cena de onda que tem lugar em Roma, a milhares de quilômetros. E depois ele diz: acaba de morrer Tito Lívio, Domiciano usurpador, que foi assassinado numa carruagem. Os efésios, sabendo que Tito Lívio Domiciano era cruel e receando uma vindita do imperador, afastam-se turbulentos. E mais tarde, os correios náuticos trazem a notícia de que exatamente naquele dia, àquela hora, em Roma, conforme a descrição de Apolônio de Tiana, havia sido assassinado o imperador venal, detestado e impiedoso. E, portanto, dentro desse período mítico, que nós encontraremos as cenas mais palpitantes da história a respeito da paranormalidade humana, da imortalidade da alma, da comunicabilidade do espírito, oferecendo-nos a visão transcendental da vida gloriosa depois do decesso celular. Porém, Charles Richer, que por 40 anos terá a oportunidade de estudar a paranormalidade humana, prossegue na sua classificação. O segundo período tem início em 1778 em Viena, quando Mesmer apresenta sua tese de doutorado na universidade, de que existe um fluido de natureza universal que faz com que as criaturas nos mantenhamos umas às outras, recebemos uma energia dos astros, possamos magnetizar objetos, intercambiar essa força transcendente e telúrica, dando início à era do mesmerismo. À medida em que ele apresentava a sua teoria, a jactância da universidade, considerando, portanto, no século XVIII, grande audácia desse homem que fora discípulo de Paracelso, que conhecera mestre Eckhart, os grandes místicos da época, que ao mesmo tempo exerciam a paranormalidade e a busca da pedra filosofal, do prolongamento da vida. Era uma grande audácia, dizem os jactanciosos doutores da universidade, expulsam-no de Viena. Ele transfere-se para Paris em pleno período em que a França está no apogeu da sua glória e da sua desgraça, com Luís XVI e Maria Antonieta. A filha de Maria Teresa da Áustria sofria de uma enxaqueca para a qual os médicos da Universidade de Paris não haviam encontrado qualquer remitivo. E é nesse momento que ela ouve falar do estranho vienense, ela que também era vienense, que se utilizava de uma capa lilá para, de maneira ruidosa, apresentar-se aos seus pacientes, logo no cura. E ela pede ao marido, ao imperador Luís XVI, ou melhor, o rei, para que a conduza até a sala
onde aquela personagem estranha, em torno de uma tina de carvalho, com água, com pedaços de metal, com várias perfurações de onde saem hastes metálicas, que os pacientes seguram, sentados em pequenos taburetes em volta da tina grande chamada baquê ou tina de convulsões. Vai a rainha de França, com a sua corte, até a sala grandiosa em que está Mesmer, recebe a energia, apresenta estados convulsivos e cura-se da peculiar enfermidade, tornando-se uma grande defensora do seu compatriota, que, perseguido tenazmente pela Universidade de Paris, é obrigado a submeter-se a um inquérito que é presidido por Benjamin Franklin, o grande cientista americano, então radicado na França. Esse período que Richer denomina como mesmerismo, que deverá caracterizar uma era de paranormalidade, porque a posteriori, com a Revolução de 89, a decadência e a morte dos Bourbons, Mesmer desaparece do cenário, mas a sua doutrina permanece quando o jovem Marquês de Piseguir, examinando aquele fenômeno notável, dá-se conta de que também ele é portador dessa energia, agora mesmérica, mais tarde magnética, e no seu castelo em Bizanci, ele atende a melhor burguesia, a aristocracia de França, faz que o organismo se recupere e se torna tão respeitado que, vindo a Paris, os pobres pedem-lhe que mesmerize uma árvore em Champs-Élysées para que os miseráveis também tenham direito à recuperação da saúde. E Armand Marx, de Chastenet de Piseguir, consegue atender-lhes o anseio. E a partir daquele momento a árvore mesmerizada está sempre cercada de pessoas que colocam a mão e dizem-se beneficiada. O próprio Marquês, da sua residência em Castelo, certo dia, queda-se a contemplar as garrafas de vinho da sua adega e, assistido por um empregado, ele mostra o estranho brilho que das garrafas sai ao reflexo pálido da luz, e o empregado faz um estranho sono, perde a consciência objetiva e adentra-se pela região profunda do inconsciente. Piseguir, fascinado pelo inusitado, chama a mãe do empregado e pede-lhe que lhe faça perguntas. E, para a surpresa de ambos, ele se mantém silencioso. Atende apenas àquele senhor que o induzira a deter os olhos das garrafas brilhantes. E a partir daí começa a era do magnetismo animal e, concomitantemente, do hipnotismo. Estamos na década de 1820, 1830, quando chega a Paris o jovem professor Rivail, que havia concluído seu curso com Pestalozzi, na cidade suíça de Verdun, e vai naturalmente tomar contato com a cultura vigente. Fascina-se com as possibilidades do mesmerismo, começa a estudar o magnetismo animal, a energia que se irradiaria dos metais, que pode magnetizar o homem e vice-versa, de que se utilizará mais tarde sob o pseudônimo de Allan Kardec. Afirma Richer que esse período notável, que medeia de 1878 a 1848, cede lugar a uma terceira fase, que ele denomina espirítica, quando as jovens meninas Fox, na cidadezinha de Hydesville, no estado de New York,
na América do Norte mantém contato com o estranho mundo espiritual, através de rap, através de pancadas, tendo-se iniciado o período de uma telegrafia estranha. Você assevera que esse período traz à Terra a sobrevivência da alma, e desde os fenômenos de Heidesville, demonstrando que é possível comunicar-se com o mundo extracorpóreo, inicia-se com segurança esse período que se irá coroar mais tarde, em 1857, quando Hippolyte Lyon de Nizar-Rivail, que passará a posteridade sob o pseudônimo de Allan Kardec, irá apresentar o livro dos Espíritos, inaugurando a era do espírito imortal, comprovado à luz da investigação científica nos mais eminentes laboratórios de pesquisa da Europa e da América. Para Richer, esse período é breve, porquanto em 1872, em Londres, uma jovem menina cerca-se da maior autoridade em física que existe na Inglaterra, William Crookes, que logo depois irá detectar a matéria radiante, que se celebrizará como sendo uma autoridade estudando o espectro do Sol e da Lua, e que irá também contribuir para a futura física quântica e nuclear. E essa menina fala ao eminente cientista que desejava submeter-se a uma investigação estranha, porquanto, por seu intermédio, aconteciam fenômenos incontroláveis. Ela entrava em transe e, pelos orifícios naturais da face, exteriorizava assim uma energia, claro, marrom embranquiçada, que formava seres tangíveis, que diziam haverem vivido antes. Ela fora ameaçada por um jornalista de Londres, chamado Folkman, de que aqueles eram fenômenos fraudulentos. E como tinha certeza da sua legitimidade, procurava o homem mais eminente da Inglaterra para poder investigá-la com duas condições. A primeira, que se os fenômenos fossem verdadeiros, ele se despojasse da vaidade cultural e acadêmica e declarasse a legitimidade deles. Segundo, se os fenômenos fossem fraudulentos, que ele denunciasse a farsante, que deveria pagar o seu atrevimento conforme os cânones das leis britânicas. Pareceu ao William Crookes que se tratava de uma jovem que era destituída desse senso profundo da responsabilidade. É óbvio que ele não aceitava a mais mínima possibilidade de que a vida continuasse após a morte. E depois de muitas reflexões, ela tornou a carga e lhe disse: virei à sua residência tantas vezes quantas se tornem necessárias. Permitir-me-ei examinar em todos os orifícios naturais despida, para que se tenha certeza de que não oculto qualquer coisa que inspire suspeita. Permite-me-ei ser amarrada, ser colocado em um saco atado no pescoço, mas os fenômenos devem ser examinados. Ante essa propositura, William Crookes aceitou o repto, e a partir de 1872, a jovem de 13 para 14 anos, Florência Cook, passou a frequentar sua casa hebdomadiamente. Era despida por uma comissão de damas que a examinava, tomava laxantes e vomitórios para impedir que tivesse qualquer forma de simular fenômenos no estômago ou no aparelho intestinal. Levada à biblioteca do sábio, colocada sobre um canapé, atada a cordas, às vezes colocada em um saco que era amarrado ao pescoço, ela produzia
estranhos e monumentais fenômenos. Materializava-se um ser tangível, de rara beleza, a cabeça coberta com um véu, o rosto absolutamente desvelado, o tecido que era palpável ao tato, que se movimentava de um lado para outro, que conversava e que produzia as coisas mais absurdas do ponto de vista da física da época. Naquela sala hermeticamente fechada, ela trazia rosas do jardim, trazia objetos que estavam trancados dentro do cofre, mostrando que a teoria de que dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e a respeito da solidez da matéria, de que o átomo era a partícula indivisível, esses fenômenos perturbavam não apenas a Crookes, mas também a Richer, a Ermarcora, a Alexandre Aksakov e a convidados especiais de todo o mundo científico, nas memoráveis sessões que se prolongaram por 3 anos e meio. O eminente físico, cada dia mais aturdido ante a fenomenologia, perguntou ao espírito que se dizia chamar Kate King se permitia ser tocada. E claro que ela aqueceu. Era-lhe possível tomar o pulso, tomar-lhe as vibrações cardíacas, medir-lhe a temperatura, colocá-la sobre uma balança elétrica e concluir-se pela realidade de um ser material, tão humano e tão denso quanto a própria sensitiva deitada ali no canapé, que podia ser vista concomitantemente com a aparição. Crookes realizou as experiências mais fascinantes. Arrancou cabelo da cabeça de Kate, pegou alguns fios e foi até a raiz e os arrancou. Arrancou também uma mecha de cabelos da cabeça de Kate, da sua médium Florence, e levou os fios ao microscópio. Pôde comparar que o cabelo da médium era de uma tonalidade, a tonalidade castanho claro, a tonalidade do espírito era ruiva. Ele pôde medir a tecedura do fio, examinar a raiz que havia saído do couro cabeludo. Mas como se não bastasse, ele, pesando continuamente o espírito, deu-se conta que em cada materialização ou ectoplasmia, Kate tinha um peso, tinha uma estatura, ora mais alta, ora mais baixa, o que diferia totalmente da médium, que tinha sempre o mesmo peso, que tinha sempre a mesma estatura. Seu peso diminuía um pouco após os fenômenos, porque a aplicação do ectoplasma, essa substância que envolve a célula, em contato com o oxigênio de luz e o corpo somático do médium, experimenta perda de peso. Maio de 1875, quando Kate lhe disse: esta é a última vez que eu venho ter convosco. A minha missão está concluída. Já não me vereis mais na terra. Só mais tarde gostaria que a minha médium fosse despertada. Ela vai ter um choque, mas procure ampará-la para evitar que ela venha experimentar um delírio e seja acidentada na queda. É comovedor ler-se dos proceedings da investigação de Crookes, quando ele se dobra sobre a médium adormecida, desperta, aproxima de Kate luminosa, entre testemunhas especialmente convidadas, e as duas dialogam. O espírito lhe diz: até breve, querida, a nossa missão na terra está encerrada. Ir-me-ei para o país de onde vim, mas aguardá-la-ei quando a sua existência for coroada pela morte. A médium, tomada de espanto, banha-se de lágrimas. Kate, não me deixe. Eu necessito de você.
E Crookes relata que o espírito, sorrindo, começou a desintegrar-se de baixo para cima. Ela foi desaparecendo, descendo até o piso da sala, até ficar apenas a cabeça flutuando e desaparecer como se tivesse um alçapão estranho no piso da sua biblioteca. Kate, quando a viu desaparecer, desmaiou e foi protegida pelos braços vigorosos do pesquisador. Nessa noite, escrevendo a Sociedade Dialética de Londres, William Crookes diz ipsis verbis: vós me pedistes para que examinasse a possibilidade de esses fenômenos existirem. Pois eu vos digo, eles não são possíveis, eles são reais. E afirmou com toda a nobreza e com todas as testemunhas esse notável fenômeno da imortalidade da alma, comprovado pela comunicação dos espíritos. Fascinante, não é? É difícil parar quando se ouve Divaldo. De fato, ele tem pássaros coloridos na garganta. Mas é só um minuto. Nós voltamos já já. Atenção, parceiro. A mais importante... Conforme prometemos, estamos de volta. Apresentando Divaldo Pereira Franco, o homem que tem pássaros coloridos na garganta. É o nosso presente para comemorar as 100 apresentações do Despertar do Terceiro Milênio. Pioneiro da transcomunicação instrumental foi Allan Kardec. Foi ele quem, por primeira vez, estudou as mesas que se agitavam. Os espíritos utilizaram-se das mesas, como no banquete de Baltazar, na Babilônia. Eles escreveram na parede Manes Testifarem, para ser interpretado por Daniel Profeta, que aqueles eram os 3 últimos dias de Babilônia. Eles agora optam por um fenômeno ruidoso que anula qualquer possibilidade de fraude. Logo depois, Allan Kardec improvisa uma cestita de cime chamada cesta de bico. Coloca um lápis e quando o sensitivo toca, a cesta ela flutua e escreve mensagens. Kardec coloca o lápis na mão do médium e nasce a psicografia consciente, semiconsciente, sonambúlica ou mecânica, facilitando a obra desse homem extraordinário que trouxe de volta a ressurreição de Jesus, que provou cientificamente em laboratório, experimentalmente, em toda parte, que a morte não é o fim da vida. E hoje, evocando a realidade da vida espiritual em um mundo de objetivações e de sensualidade, de jogos, de paixões, de interesses mesquinhos, a doutrina espírita chega, como ele definiu, no instante em que a ciência pode confirmar-lhe os objetivos, os postulados, podem repetir em laboratório tantas vezes quantas lhe aprouver a experimentação a respeito da sobrevivência. O espírito vem no momento em que a física quântica e nuclear mostrou que não existe matéria e de que os espíritos podem interpenetrar a matéria, atravessando os espaços infraatômicos, exatamente os espaços entre as micropartículas, entre as moléculas, resfriando a energia, matéria, dissociando a matéria, energia, neste maravilhoso mundo no qual nós nos encontramos, de energia condensada, como definiu Albert Einstein. Esse é o momento glorioso
em que a ciência espírita nos vem libertar do caos de nós mesmos, precedendo a psicologia. Essa doutrina nos fala da necessidade de buscar o homem interior, conforme a questão 919 do Livro dos Espíritos. O autodescobrimento, o autoconhecimento, para que cheguemos à autoestima, para que descobramos o auto-amor, para que nos libertemos das cargas escravocratas, da consciência de culpa, da mancha do pecado, que está mais na cabeça das pessoas pervertidas do que na ação dos infelizes delinquentes. O Espiritismo vem libertar-nos das marcas do nosso passado e vem dizer que a nossa destinação histórica é a felicidade. Vem retirar de nós, ao lado da culpa, a marca de que a terra é um vale de lágrimas. A terra é neutra, é o que dela nós fazemos. Por enquanto, mundo de provas, de expiações, porque somos espíritos imperfeitos, somos espíritos ainda assinalados pelo primarismo da matéria, e as nossas ações repercutem com as consequências que são inevitavelmente semelhantes aos atos que nós desencadeamos, mas que podemos mudar o mundo na hora em que nós mudarmos de atitude perante a vida. Vem os espíritos decantar a necessidade do amor a Deus, do amor ao próximo, mas sobretudo do amor a si mesmo, no autoaprimoramento, na autoiluminação, nesse trabalho de buscar o encontro com a consciência íntima, para não prejudicar a ninguém, para ninguém perturbar, para ninguém afligir, mudar a estrutura de fora pela transformação de dentro. Esse é o momento azado para construirmos a nossa felicidade. Dizem-me as pessoas que comigo falam, é porque você tem uma vida especial. Você não sabe como a vida está austera, severa, perversa. Você vive no outro mundo. E eu lhe digo, é porque você não vive nos meus dois mundos. Esse no mundo somente, sendo a esfera objetiva. Os desafios são de tal jaez. Imagine ser interexistente. Estar no mundo físico, vinculado ao mundo psíquico. Estar no mundo psíquico, sem abandonar o mundo físico. É porque quando nós acendemos a presença de Jesus em nossa alma, já não temos mais nenhuma razão para ser felizes. Joana de Ângeles assevera, aquele que encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. A maioria das pessoas viram-no passar, mas não o encontraram tete a tete, vis-a-vis. Não tiveram oportunidade de deixar-se penetrar pela suave dulçura que dele se exterioriza, impregnando o ser e preparando para as grandes lutas. Esse, portanto, meus amigos, é o momento de reflexionarmos a respeito da nossa imortalidade. Roberto Assadioli, o pai da psicossíntese, colocando o eu superior acima do eu inferior que estamos, propõe-nos que não estamos diante de dois eus, mas de fragmentações do passado entre realidades do futuro. Sai do eu inferior as paixões, os atavismos, os arquétipos perturbadores, para marcharmos na direção do eu superior, do espírito que somos. É a grande meta, examinarmos as vicissitudes com bonomia, enfrentarmos os desafios com tranquilidade e confiarmos essencialmente no nosso futuro. Eis a proposta da doutrina espírita neste momento, não mais a do diálogo nas salas escuras, das reuniões tradicionais, mas também, além delas, a movimentação na via pública, para que todos saibam que somos discípulos de Jesus, para que eles identifiquem em nós
não o Cristo crucificado, mas o Cristo livre, que possa caminhar em nossas pernas, que possa falar em nossos lábios, que possa abraçar em nossas mãos, como disse o Dr. Bezerra de Menezes ontem, que se possa movimentar na nossa emotividade, no lar, no trabalho, na rua, onde quer que nos encontremos. Era nova, era do espírito imortal. Estamos convidados pelos espíritos superiores para reconstruir a terra, para erguermos o nosso baluarte de defesa através de pequeninos exercícios, a oração, a meditação, a concentração, a ação do bem. Alguém me persegue, pobre dele. Eu persigo alguém, ai de mim. Alguém me odeia, pior para ele. Eu odeio, desditoso que sou. A nova ordem é essa. Se você errou, peça perdão. Se ele não lhe perdoa, vá adiante, porque o problema agora é dele. Se alguém errou, desculpe. Não seja um coletor de lixo mental. Não guarde ressentimentos que vão produzir toxinas. Vão abrir o campo imunológico, a instalação de enfermidades degenerativas. Cultive as pérolas da paz. Há tanta beleza esperando por nós. A doutora Raquel Remen, psicoterapeuta, psiquiatra, notável, médica americana, tem uma enfermidade dilaceradora que a atormenta há 40 anos. E em determinado momento perguntaram-lhe: Raquel, como é que você convive com essa problemática? Ela disse: mas com muito júbilo, eu fui premiada com uma doença que não me permite esquecer a minha própria fragilidade. E entre as maravilhosas narrações, ela conta uma pequenina história que é muito comovedora. Certo dia entrou numa casa que vendia cães uma criança e queria comprar um cão. Havia ali uma cadela que dera 5 crias, mas os cães recém-nascidos eram muito caros. Eram cães de $60, de $35, e o menino possuía a alta soma de $1,20. Ele não tinha como comprar. E quando o vendedor percebeu a ansiedade era tão importante ter um companheiro, o homem disse: bem, eu tenho aqui um cão, mas ele não serve para você. Veio com os outros e eu retirei. É um cão que tem uma deficiência genética. Ele nasceu aleijado de uma perna. E eu não quero vender porque esse cão não serve para nada. Nós vamos até praticar eutanásia com ele. O menino enrudeceu e disse: mas eu quero ver esse cão. Naturalmente poderá ser vendido mais barato. Ele pode ser vendido mais barato e até dado. Ele não presta para nada mesmo. Mas por que eu vou lhe dar? Se ele der, aí veio o cão. Ele trazia a perna defeituosa. E o homem lhe disse: você vê, ele jamais correrá. E toda criança corre para pegar a bola. Vendo o cão pegar um pau que atira longe. Esse jamais correrá. O menino comoveu-se e com o semblante carrancudo disse: pois esse é que eu quero. Porque eu me disse ao senhor que eu ia correr. Eu tive paralisia infantil e também sou coxo. E nem por isso vou fazer eutanásia em mim. É um coxo para um cão coxo, diante de um homem cego das 2 vistas e estúpido do coração. E eu virei toda semana com a minha mesada pagar o preço do cão até os $30. Aqui está a entrada. E deu de $1,20. E pagou na sucessão das semanas a dívida inteira e encontrou no seu cão o seu refúgio. Essa proposta do amor, mas também é uma outra muito comovedora, que está nos anais da filosofia americana. Quando o menino vai para a escola, 7 anos, vai levando seus livros, a sacola, o bastão de beisebol, a bola, o capacete, e com tanta coisa nas mãos, algo cai, e atrás vem um outro, da mesma idade, dobra-se para apanhar o capacete e a bola, e pergunta-lhe: eu posso ajudar?
se ele conhece, bem, se você não se incomoda, para onde você vai? Eu vou para a escola X, mas eu também sou de lá. Foram conversando, o colega ajudou o Bill, ajudou a carregar a bola, o capacete, ficou mais fácil. Entraram na escola, cada qual para a sua classe. Quando saíram, reencontraram-se. Marx convidou para que fosse à sua casa comer um hambúrguer. Isso, mas eu tenho que telefonar para minha mãe. Telefonou, a mãe concordou. Foram comer o hambúrguer, assistiram televisão. No dia seguinte se encontraram, ficaram amigos, foram para a high school, foram para a universidade, fizeram faculdades diferentes, passaram-se 30 anos. Casaram-se, tiveram família. E no 30º aniversário, Marx resolveu visitar o seu amigo Bill. Foi visitá-lo e levou-lhe um presente. O amigo, com 37 anos, estranhou. E disse, mas como é que você guardou aquela data? E disse, eu guardei-a porque é a data da minha vida. E veio agradecer com a minha mulher e meus filhos o que você fez por mim. Mas o que é que eu fiz por você? Você pegou a minha bola, você pegou o meu capacete, você se tornou meu amigo. Naquele dia eu me mataste. Papai era um homem muito grosseiro, era um homem perverso. Ele me humilhou, ele me ameaçou. Então eu peguei tudo que era meu e eu levei para a escola para dar. Já que eu não tinha ninguém, eu deixava uma herança e me mataria depois. Mas o seu gesto de me ajudar, o seu gesto de me aceitar como amigo, salvou a minha vida e salvou a minha futura família. Muito obrigado, Bill. O bem é uma árvore frondosa que dá frutos para a eternidade. Essa é a grande proposta. Não faltarão Marxes em nosso caminho, que sejamos semelhantes a Bill, que nos custa um sorriso de simpatia ao invés de uma carantonha, uma palavra gentil ao invés de uma palavra chula, um aperto de mão ao invés de uma bofetada, o juiz abraço, como ele é chamado, lichepairo, de São Francisco, na Califórnia, estabeleceu que o criminoso necessita mais de abraços do que punições. E ele se tornou o juiz que abraça, dizendo que a humanidade necessita mais de afago do que de reprimenda. E nós, os cristãos, que aqui sejamos, e os espíritas em particular, que nos consideramos como tal, será que temos abertos os braços ou dobrados as mãos em uma atitude de defesa? Será que temos um sorriso, uma carantonha? É chegado o momento, portanto, da imortalidade da alma. Sejamos nós aqueles que amamos. Não ignoremos a violência urbana, a tragédia do cotidiano. Não ignoremos a loucura que está em nosso lar e em nós também. Mas se pudermos mudar por um momento, recordando que o homem paleolítico já homenageava os mortos nas pedras, que das cavernas, através das pinturas rupestres, desejavam comunicar-se. Nós que temos eletrônica, que transformamos a Terra em uma entidade global, cujas notícias viajam de um lado para o outro com a velocidade do pensamento. Diminuamos a nossa cólera, anulemos o nosso ressentimento e, aproveitando-nos do momento que passa, digamos, Senhor Deus, eu queria dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão
eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento, dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que salteia uma canção, e que o teu nome prospere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Quando vejo na terra os que são amputados, marcados, aleijados, imobilizados, e eu posso andar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, que não é importante se esse lar é uma mansão, ou é uma favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, pelo contrário te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, Senhorita.